Olá, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. O meu objetivo com este vídeo é que ele seja bué curtinho, mas já sei que não vai ser lá muito curto e queria dar-vos só assim as principais coisas que vocês precisam saber sobre o curso de Medicina antes de entrarem para ele. Caso vocês ainda não me conheçam, sou a Rita Padilha, ando no terceiro ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, também conhecida por FMUP, e entrei em 2021. Vamos começar por explicar, para quem gostava de entrar em Medicina, como é que efetivamente se entra para Medicina. Basicamente, se vocês quiserem entrar para a Medicina em Portugal, através de uma faculdade pública, vocês vão ter que realizar 3 exames nacionais, sendo eles o exame de Físico-Química A, o exame de Biologia e o exame de Matemática A ou o exame de Matemática B. O Matemática A é aceito em todas as faculdades, contudo, o de Matemática B apenas é aceito na minha faculdade, que é a FMUP, no ICUAS e também na Universidade do Minho. O exame de Matemática B pode ser feito por qualquer aluno, não precisa ter tido a disciplina de Matemática B. Eu entrei em Matemática B, mas eu tive sempre Matemática A na escola e pronto, é uma oportunidade que vocês têm de fazer uma prova extra no 11º ano e eu, tendo em conta a minha experiência, recomendo toda a gente a tentar, mesmo que não estude, porque isso permite-vos ter uma mais-valia caso o exame de Matemática A no 12º ano vos corra menos bem. Para quem quer entrar, além de ter o 12º ano concluído, também precisa de ter pelo menos 14 valores de média de conclusão de secundário e 14 valores em cada um dos exames. Ou seja, se vocês tiverem 20 a todos os exames, mas tiverem uma média de menos de 14 no secundário, não podem concorrer a uma vaga na faculdade. E se vocês tiverem média de secundário de 20, tiverem 2 exames com 20 e um exame com 13.8, também não podem concorrer à Faculdade de Medicina. Outras maneiras que vocês também têm de entrar no concurso é através de contingentes especiais ou então da prova para licenciados. Eu não vou falar sobre esse ponto em concreto porque eu não estou dentro do assunto. Certamente conseguirei indicar-vos, se vocês me mandarem mensagem, pessoas que vos podem direcionar para saber como é que isso se há de resolver, mas neste momento eu vou falar sobre a maneira como a maior parte dos alunos entram, que é através do programa normal de candidaturas. O processo mais normal, que é através do contingente nacional, aquilo que vocês precisam de fazer é candidatarem-se. Ao candidatarem-se, veem que entraram e quando vão entrar no processo da matrícula, que na minha faculdade é online, vocês têm que ter os pré-requisitos preenchidos. Eu vou deixar na descrição os sítios onde vocês poderão encontrar os pré-requisitos que são necessários para a Faculdade de Medicina, assim como o site da DGES, em que dá mais informações sobre cada escola de medicina em Portugal pública. Mas então, em que é que consiste o curso de Medicina? Bem, começando por explicar, o curso de Medicina tem 6 anos. Estes 6 anos estão divididos em 3. Os 3 primeiros anos são os anos básicos e os 3 últimos anos são os anos clínicos. Os anos básicos nós temos cadeiras como, por exemplo, farmacologia, fisiologia, histologia, anatomia, enquanto nos anos clínicos já nos interessamos mais pelas especialidades e começamos a ter um bocadinho de mais conhecimentos sobre efetivamente a doença e estar mais com pacientes em estágios e assim. Todas as faculdades têm métodos diferentes de aprendizagem, diferentes abordagens, diferentes cadeiras, mas existem alguns temas que têm que ser comuns, senão não estaríamos a tirar o mesmo curso. E por isso, mais à frente neste vídeo, eu vou-vos dar algumas matérias que vocês já conhecem de secundário, que vocês vão precisar de conhecer para a faculdade, e assim também já vos vai deixar com uma melhor ideia de, se vocês não gostarem destas matérias no secundário, a probabilidade de também não irem gostar delas na faculdade também é bastante alta, e vocês têm que ter isso em consideração. Porque, embora nós gostemos muito de dizer que um médico é aquele que trata do doente e das suas doenças, a verdade é que também tem muita componente teórica por trás que é necessário dominar e que é necessário queimar um bocadinho as pestanas a estudar, e infelizmente há pessoas que vão para o curso e depois se desiludem muito com a parte teórica do curso. Também queria reforçar que durante os 3 anos finais do curso, ou seja, o 4º, 5º e 6º ano, a maior parte das pessoas já começa a pensar em que é que vai fazer a sua tese de mestrado, porque o curso é um mestrado integrado e no 6º ano as pessoas defendem a tese, que é para acabar o ciclo de estudos. Agora, vocês entraram na faculdade. Têm estes 6 anos pela frente, como eu vos estava a descrever, e depois vão ter um ano a seguir, que é o ano de formação, que é o ano de formação geral, que é um ano em que vocês vão estar num hospital e vocês vão passar pelas diferentes especialidades.
Neste ano vocês já são médicos, já têm o título de mestres em medicina e também já estarão inscritos na Ordem dos Médicos, porque não podes ser médico sem estar inscrito na Ordem dos Médicos. E neste ano de formação geral vocês vão passar por várias especialidades, interagir com mais doentes e este é um ano em que vocês vão criar autonomia para se tornarem médicos. Ao fim da conclusão deste ano, vocês podem exercer medicina sem a necessidade de um supervisor. Isto é o percurso que vocês têm que fazer caso queiram ser médicos sem uma especialidade. Contudo, se vocês quiserem uma especialidade, que é aquilo que vocês estão mais habituados de ver o que é um médico, no caso, por exemplo, um médico de medicina geral e familiar, um cardiologista, um oftalmologista, isso são tudo especialidades. E se vocês quiserem concorrer a especialidades, vocês poderão fazer uma prova que é conhecida entre os estudantes de medicina como PNA, ou Prova Nacional de Acesso, que é uma prova que tem perguntas sobre muitas componentes de diferentes especialidades e em que depois vocês são organizados consoante a vossa média. Para as pessoas que são do meu ano ou para trás, a nota de acesso à especialidade é a nota dessa PNA, que é 80% da nota, e depois a nota de curso, que são 20% da nota. A PNA ela realiza-se em novembro do ano em que vocês concluíram o 6º ano. E depois podem repetir isto mais à frente, mas normalmente as pessoas fazem o percurso, que é acabam o curso e querem logo concorrer à especialidade. Pronto, para concorrerem a essa especialidade fazem então a PNA nesse ano em novembro e depois esperam pelos resultados durante um ano inteiro. Durante esse ano inteiro vocês vão estar a fazer o ano de formação geral, por isso não têm que estar preocupados. No fim desse ano vocês escolhem a vaga consoante a média que vocês tiveram, ou seja, as pessoas com as médias mais altas concorrem primeiro. Ou seja, vocês podem ser os piores colocados e conseguirem a vaga que querem e podem ter uma nota muito boa, mas já não conseguir a vaga que vocês querem. Tudo vai depender da quantidade de vagas que está aberta para aquela especialidade e o interesse que as outras pessoas têm nessa especialidade. Uma coisa que eu também queria falar era sobre os salários dos médicos. A maior parte das pessoas pensa, vais para médico porque queres ser rico, ou se eu for para médico vou ser rico. Obviamente existem exceções à regra e eu acredito que muita gente vá para a medicina mesmo só porque se interessa muito, mas eu acho que as pessoas que vão só porque querem ser ricos eventualmente se vão sentir um pouco desfraudadas, até porque pelo Sistema Nacional de Saúde os salários dos médicos não são assim extraordinários e vocês poderão ver nas mídias sociais que existe muito debate sobre quanto é que deve ser o vencimento do médico, quantas horas é que eles deviam fazer ou não deviam fazer. Para todos os efeitos eu vou deixar um documento também aqui em baixo em que vocês poderão consultar quanto é que são mais ou menos os salários dos médicos, que é para vocês terem um pouco de noção daquilo que vos está a esperar a nível de salários. Falando agora sobre os conteúdos do curso em concreto, vocês sabem que em todas as faculdades existe primeiro e segundo semestre, vocês vão tendo avaliações ao longo desse primeiro e segundo semestre. Contudo, todas as faculdades e mesmo dentro da mesma faculdade em anos diferentes existem métodos de avaliação diferentes. Vocês poderão fazer por exame, por oral, por prova escrita, pode ser por uma infinidade de coisas e as cadeiras são todas diferentes, todas têm métodos de organização diferentes, por isso não vale a pena vocês estarem muito preocupados com isso agora. O que vos calhar vai ser aquilo que vocês vão ter que aceitar como método de avaliação, porque não há assim muito que vocês possam fazer. A FMUP não costuma ter um histórico de provas orais, eu sei que há outras faculdades que têm um histórico muito grande de provas orais e isso pode ser um fator de desempate, mas é muito relativo e quem sabe se um dia a FMUP decide fazer provas orais para alguma cadeira que até hoje não tem provas orais, mas pronto, é isso. Outra coisa que eu gostava também de falar é sobre alguns medos que as pessoas têm quando vão para a faculdade de medicina. Algumas pessoas têm medo de desmaiar quando veem sangue ou têm medo de começar a chorar com o paciente, ou então têm medo de sentir nojo de certas reações ou de certas situações. E eu queria dizer que isso é absolutamente normal, eu já tive problemas com isso, já toda a gente teve problemas com isso, mas tipo, depois as pessoas habituam-se e as coisas dão-se e vocês não devem parar de fazer um curso só porque uma vez desmaiaram a ver sangue ou algo do género, porque se vocês realmente gostam disso, vocês vão se habituar, porque é literalmente uma questão de hábito, de estar sempre em contacto com as coisas. Vou-vos contar uma história que é a minha terceira aula no teatro anatómico. Basicamente, vou-vos contar uma história que é a minha terceira experiência no teatro anatómico. Basicamente, eu já tinha estado no teatro anatómico antes, já tinha visto, por exemplo, um braço, já tinha visto ossos, mas no dia em que nós fomos e começamos a ver efetivamente peças com tecidos, assim, a sala tinha assim
corpos de crianças, tinha cabeças e isso é um bocadinho chocante para quem não está habituado. Ainda por cima na altura eu tinha comido imenso antes de ir para aquela aula porque nós tínhamos ido fazer uma mini festa de comemoração, já não sei de que, acho que foi basicamente termos entrado no curso e foi terrível, eu senti-me enjoada a aula toda, senti-me mesmo mal. Tipo, é um bocado pesado estar lá dentro, mas depois habituam-se e eu às vezes até tenho saudades do teatro anatómico, por isso é uma questão mesmo de hábito, vocês no início estranham e depois entranham. Em relação ao grau de dificuldade do meu curso, eu não acho que ele seja propriamente difícil, tendo em consideração que tipo, eu não acho que há uma matéria que eu nunca vou perceber. Eu só acho que como o grau de dificuldade do meu curso está na quantidade de coisas que precisamos de saber em pouco tempo e torna difícil de serem 500 páginas por ler e não o que está escrito nessas 500 páginas. E eu gostava tipo, de ressaltar isto porque eu não acho que não tenha capacidade para fazer o meu curso. Eu às vezes acho que não tenho capacidade de lidar com tanta matéria ao mesmo tempo. Outra coisa é, o meu curso tem muitas aulas práticas, obviamente, nós temos que praticar e temos que estar em contacto com peças e assim, mas a verdade é que também tem muitas aulas teóricas e as aulas teóricas, pelo menos na minha faculdade, não são obrigatórias, por isso se vocês quiserem faltar, podem faltar. Eu falto a muitas, eu faço uma gestão de tempo e vejo o que é que compensa e o que é que não compensa ir. Obviamente que não vou faltar só por faltar para não fazer nada, mas eu genuinamente já faltei muitas aulas para estudar essas mesmas aulas em casa, porque pelo menos para mim era muito mais fácil acompanhar as aulas estando a ler PowerPoints ou estando a ler Sventas ou estando a ler outras coisas do que propriamente ouvir o professor a falar. Outra coisa que eu não sei se é assim em todas as faculdades, mas na minha faculdade é suposto nós prepararmos a aula, é suposto nós irmos para as aulas práticas a já saber aquilo que nos vão perguntar, chamemos assim. Por exemplo, nós vamos para uma aula, por exemplo, de anatomia e os professores já estão à espera que nós já saibamos os principais componentes daquele órgão que estamos a estudar, os principais acidentes anatómicos e esse tipo de coisas. E por isso, às vezes é complicado ver as aulas antes de ter a aula, efetivamente, porque não temos tempo, mas é uma coisa que vocês têm que se habituar a ir fazendo, que é preparar as aulas antes de ir para as aulas. Em relação a coisas que vocês possam querer saber, todas as escolas têm diferentes cadeiras, diferentes disciplinas, muitas dão as mesmas matérias mas têm nomes diferentes. Eu vou deixar o plano curricular da minha faculdade na descrição para vocês poderem ver um bocadinho daquilo que é expectável de vocês terem como aulas e terem como professores, esse tipo de coisa. Assim, de matérias que eu acho que são importantes de secundário e que vocês poderão ter algum receio de ter de estudar mais à frente no curso, eu vou lê-las literalmente porque eu escrevi-as e espero que isso não nos aborreça. Portanto, de matemática, a única coisa que realmente é importante são probabilidades, que vocês vão dar um bocadinho na parte de estatística. Na minha faculdade essa parte é de CITES ou então também epidemiologia. Depois de Biologia do 12º ano, que foi opcional ou optativa, já não sei como é que se chama, que eu tive no 12º ano e que eu achei que foi extremamente importante para mim, foi Sistema Reprodutor, Sistema Imunitário e Hereditariedade. Sei que muita gente não tem Biologia no 12º ano, mas se vocês vão para a Medicina eu recomendava imenso terem, porque são bases incríveis para quando depois vocês vão para a faculdade e a matéria que vocês dão é muito parecida, mas na versão mais leve, daquilo que vocês vão precisar para a faculdade. Em relação a optativas, eu não recomendo nem ir para Física nem ir para Química porque sinceramente não tenho nenhum interesse. Depois, em relação à Biologia, células eucarióticas e os organelos delas, nós damos muito, especialmente nas primeiras partes do ano, tipo complexo de Golgi, esse tipo de coisas. Depois, biomoléculas, tipo lícidos, lípidos, essas coisas todas, obviamente, isso falamos muito em medicina. Depois, membranas plasmáticas, também os transportes entre elas, o ciclo de Krebs, as circulações, DNA, replicação, meiose, mitose, todos esses aspectos são muito explorados no meu curso e são úteis que vocês conheçam bem antes de ir para a faculdade. Mas não se preocupem, porque vocês vão voltar a rever tudo mal entrem, por isso se agora não se lembrarem e tiverem de férias, não vão estudar isso. Tipo, vocês vão dar outra vez. E também síntese proteica e mutações cromossómicas. Especialmente na minha faculdade, mutações cromossómicas e assim, o primeiro ano está cheio de aulas sobre isso. Por isso, eu espero que não vos tenha assustado se vocês não gostarem de alguma destas matérias, mas peço desculpa, mas vão ter que voltar a levar com elas. E pronto, este foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado um bocadinho a que vocês compreendessem melhor aquilo que vos faltasse compreender sobre medicina e se tiverem mais alguma pergunta deixem nos comentários.